Agradecimentos. Grato a Deus por ter ficado em silêncio em alguns momentos de minha vida, para que eu finalmente aprendesse que melhor que o que Ele dá é aquilo que Ele é, e melhor que os seus milagres é a sua presença. Grato a Marinha, minha esposa, por ser uma mulher segundo o coração de Deus, pelas longas horas dedicadas às leituras e releituras de cada capítulo, e claro, por ser sempre a primeira a acreditar em meus sonhos impossíveis. Ao meu pastor e mentor espiritual, Neumel Estina, que nunca mede esforços para nos apoiar e apoiar esse ministério, por ter escrito o prefácio deste livro com uma dedicação singular, trazendo endosso, honra e credibilidade à minha primeira obra. Ao pastor Rubens Rogério da Conceição, pela contribuição teológica, pela intercessão espiritual e pelo seu amor paterno por mim, mesmo sendo pai de minha esposa. As minhas famílias, Ribeiro, Borges, Caetano e Conceição, por formarem uma corrente forte de oração em minha vida. Aos meus pais, Josias e Janete, que contribuíram para minha formação acadêmica, moral e espiritual, convencendo-me sempre a dedicar dons a Deus. A querida amiga Nídia Regina, por emprestar seus talentos de forma tão altruísta ao dar apoio efetivo à revisão deste livro. Por fim, in memoriam, dedico esta obra à lembrança eterna de meu avô, Cordovil Ribeiro, de quem certamente herdei a vontade de escrever. Prefácio. Os seres humanos vivem muito mais fazendo perguntas do que em busca de respostas. Por quê? Onde? Como? Quando? Quem? O quê? E assim a vida segue seu curso. Por mais que nos esforcemos, é verdade que nem sempre recebemos respostas às nossas indagações. E quando estas são feitas a Deus, tudo fica muito mais complexo. Dois fatos devem ser compreendidos antes de entendermos as respostas para os questionamentos que fazemos ao Pai. O primeiro é que as respostas podem ser diversas para nossas interrogações. Fomos ensinados, treinados a crer que o Senhor pode nos dizer sim, não e espere um pouco. Ninguém nos falou que seu silêncio é uma das maneiras de Ele falar conosco. Basta lembrar que Ele apenas guardou silêncio quando Jesus, por 3 vezes, pediu: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ou quando seu filho na cruz gritou: Por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Muitas vezes, Deus silencia com o intuito de nos abençoar, e isso é difícil de aceitar. O segundo fato está relacionado ao nosso nível de conhecimento sobre o Senhor. Gosto de dizer que há pelo menos 3 níveis no que tange ao conhecimento que temos de Deus. O primeiro, o dos que não conhecem Ele. Alguns não entendem nada ou quase nada, nem mesmo conhecem a palavra de Deus. O segundo é o das pessoas que conhecem a palavra e sabem ensiná-la a outrem. Conhecem a Bíblia, mas não o Deus da Bíblia. E existe ainda um terceiro nível, o do cristão, que de fato conhece a palavra, mas também o Deus da palavra. Trata-se de um conhecimento efetivo, pessoal e individual, que permite entender a mente do Pai. Tal cristão recebe por meio do relacionamento íntimo com o Senhor, a capacidade de ouvi-lo até mesmo em seu silêncio. Esse conhecimento permite inclusive compreender as entrelinhas dele. Agradeço a Deus pelo privilégio de ler em primeira mão o livro do meu amigo e afilhado Jonatas Ribeiro, que juntamente com Mara, sua amada esposa, são ovelhas do meu rebanho na igreja do UNASP, São Paulo. Estas páginas são maravilhosas e certamente abençoarão milhares e milhares de pessoas. Com uma linguagem profunda, todavia simples, contemplam experiências de vida, daquelas que não têm preço. Que ao passear por estas linhas, você tenha a companhia do Deus invisível, mas onipresente. Pode ser até mesmo que você já tenha ficado aborrecido com o silêncio de Deus. Se isso aconteceu, estou certo de que ao terminar esta leitura, ou talvez até mesmo antes, você terá uma nova visão dele, e pode até acontecer de o seu aborrecimento transformar-se em louvor. Concluo com a experiência de Abacuque. Ele não entendia plenamente o que o Senhor estava fazendo, e chegou a se aborrecer,
Todavia, termina sua conversa com o pai com as seguintes palavras: Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Deus seja louvado sempre e sempre. Com carinho, Pastor Neumuel Estina. Palavra do autor. Tudo começou quando a música Silêncio de Deus atingiu 6 milhões de visualizações no YouTube. Esse número, para um cantor até então independente, sem nenhum meio grandioso de divulgação, me fez crer que o tema era oportuno e muito desejado. Não só os números, mas a beleza dos testemunhos de quem ouvia a música ornamentaram o chamado de Deus para escrever e expandir a abordagem do tema. E foram me dando a certeza de que eu deveria de fato adiantar um sonho que na minha programação de vida realizaria só na velhice. A música Silêncio de Deus, que quase ficou fora do álbum Bem-aventurados, foi luz no fim do túnel para milhares de pessoas, mães, estudantes, pastores, cantores, atores, celebridades, atletas, professores, surfistas, policiais, médicos, juízes, promotores, políticos, blogueiros, esposas, dependentes químicos, garotas de programa. Até pilotos de caça da aeronáutica brasileira me mandaram testemunhos de arrepiar após ouvir a música. Lembro-me de um jovem de 19 anos que me escreveu emocionado, pois seu suicídio havia sido interrompido pela música que tocou em seu computador miraculosamente. Todos tinham algo em comum: a necessidade de entender Deus quando este opta por ficar em silêncio, compreender o amor do Pai dentro do mar gelido do sofrimento, e a música deu essa percepção. Não quero outra coisa com este livro a não ser aumentar essa percepção. Antes, vale dizer que para escrever este livro, considerei que o termo Silêncio de Deus é a maneira que popularmente chamamos algum período de sofrimento. Logo, Silêncio de Deus, para finalidades deste livro, passeia muito pelo campo da analogia e da metáfora, sendo poucas as vezes em que falo do silêncio literal, e quando faço, alerto a ponto de não deixar dúvidas. Já, quando afirmo que Deus fala também, me valho da analogia, uma vez que com o pecado foi-nos cesseados o direito de falar diretamente com Deus. O privilégio do TT a TT com ele foi-nos retirado e desde então sua comunicação é intermediária, seja por profetas, pela natureza ou pela Bíblia. Deus tem autonomia para escolher seus profetas no tempo e no lugar em que julgar melhor. Mas ainda assim, para finalidades deste livro, considero como intermediária a comunicação de Deus com o homem, sem ignorar a possibilidade de ele escolher falar literalmente com alguém de nossa era. Mas não é o enfoque deste livro testar se alguém fala ou não com Deus no sentido literal. Se fulano ou beltrano é um profeta de Deus, a melhor ferramenta para esta investigação ainda é a Bíblia. Considerei acima de tudo, e metaforicamente, que a fala de Deus e o silêncio de Deus não são absolutos, mas parciais. Nunca presenciaremos um silêncio total, uma vez que até a natureza declara algo sobre Deus. E nunca estaremos numa conversa absoluta com o Todo-Poderoso, devido à nossa condição pecaminosa. Fato que me obrigaria a colocar em aspas sentenças como Deus falou, ouvir Deus ou Deus ficou em silêncio, mas espero que esta explicação me isente desse conservadorismo gramatical. E para preparar o terreno mental, entenda que aqui falamos de sofrimento, e ao falarmos de sofrimento, estamos falando de limitações. O livro é propositalmente dividido em 3 tipos de limitações que nos impedem de ouvir Deus. Primeiro, as limitações de caráter voluntário, onde sofrimento é algo que trazemos para nossa casa com as próprias mãos. É a exposição ao barulho do mundo, até que fiquemos surdos à voz de Deus. Segundo, as limitações de caráter imutável, aquelas inevitáveis,
onde o sofrimento é inerente à nossa condição e à condição do mundo em que nascemos. Aqui, algumas perguntas são respondidas com silêncio, devido às respostas não fazerem parte da finitude que vivemos. Terceiro, a limitação proposital, aquela que Deus permite e chamamos de provação, aquela sofrida por Jó, pela qual sabemos que Deus pode mudar nossa sorte, mas não o faz por algum motivo divino. Esse silêncio tem mais a ver com a espera da bênção do que com a sua retirada. Esse tipo de silêncio, provação a qual me referi para compor a música que diz: se o silêncio pode ser um favor, um sofrimento necessário para que um propósito específico se cumpra. Aproveitando as considerações iniciais, revelo também que o capítulo Iminente Eternidade é o capítulo que escrevi com carinho especial. Fala da saudade diante da morte de alguém que amamos e a todos que sofrem o silêncio de Deus no luto. Já dou total permissão para começar a leitura deste livro por este capítulo. Por fim, sendo honesto com o meu leitor, concedo-lhe uma ironia que acaricio. Pretendo de coração que você ouça Deus enquanto estiver lendo sobre o seu silêncio. Introdução. Em 1985, uma carioca simples que morava na zona sul de São Paulo recebeu finalmente o que passara anos pedindo a Deus: um filho. Seu esposo, um cristão humilde do sertão baiano, veio realizar seus sonhos em São Paulo. Apesar de ter vencido muitas barreiras e preconceitos, não conseguia encontrar na Bíblia, nem nas próprias experiências, palavras que consolassem a esposa amargurada. Após passar por 2 abortos, sendo o último no 7º mês de gestação e que os forçou a desmanchar o quartinho pintado de rosa e a doar para outros pais mais afortunados o bercinho comprado em longas parcelas. Eu sou fruto do amor desse casal e fruto de um silêncio de um Deus que por muito tempo negou-se a responder à oração desses pais apaixonados. A primeira vez em que questionei uma atitude de Deus, eu nem sabia que era permitido fazê-lo. Havia levado uma advertência na escola por uma algazarra da qual sequer participara. Questionei profundamente ao Senhor, que até aquele momento era representado pelo diretor que me disciplinara. Fui injustiçado. É claro, de todas as outras confusões eu participara, mas daquela em específico não. A única vez na qual poderia orgulhar-me de ter sido um bom garoto, fui confundido e penalizado. Talvez meu único erro naquele dia tenha sido possuir uma cara de culpado e um histórico que não me favorecia. Aquela advertência significava uma bela de uma pisa em casa. Se você é novo o bastante para não saber o que é pisa, pergunte a alguém dos anos 1990 para trás. Eu perguntava a Deus se ele tinha verdadeiramente ciência de tudo o que acontecia comigo, se ele se importava com a minha felicidade. Ouvimos dizer que Deus é o Deus do impossível, que nada deixa faltar, que é o grande guarda de Israel, que não dorme, livra-nos do laço do passarinheiro, abre o mar vermelho, faz água brotar do deserto, derruba as muralhas, mas poucas são as vezes que ouvimos dizer que Deus nos decepciona. Ou Deus nos enganou, ou quem nos contou a história parece ter escolhido só as partes que dão ibope. Quando eu apanhei por algo que não havia feito, questionei ferozmente Deus. Questionei por ele não ter aberto os olhos do diretor, por meus pais acreditarem mais no diretor do que em mim, e porque o cinto do meu pai tinha de ser de couro. Ao fazer meu primeiro ano bíblico, fui percebendo que o Senhor nos decepciona. E mais que isso, por vezes não nos responde nem sim, nem não, causando um silêncio ensurdecedor em nossa vida. No entanto, vi também que a decepção tem mais a ver com as expectativas do decepcionado do que com alguma ação ou omissão do decepcionante. Prometer para nós mesmos o que nem Deus prometeu não só macula a imagem do Criador, como nos faz pendurar em galhos podres em tempos de fortes correntezas. Ler só as partes mais bonitas da Bíblia faz as nossas âncoras não chegarem até o fundo do mar, e o vento leva a nossa embarcação para onde bem entender. O livro que está em suas mãos contará a história verdadeira, sem deixar verdades amargas de lado em nome da popularidade, e te levará a pensar que muito daquilo que julgamos em Deus remete ao que pensamos de nós mesmos, e que, em se tratando de um relacionamento com o Senhor, qualquer decepção que surja tem mais a ver conosco do que com Ele.
Depois do meu nascimento, minha mãe não teve outros filhos. Por algum motivo, porém, todo o silêncio de Deus foi superado em sua vida com uma única resposta, que ele só deu quando entendeu ter chegado o momento. Oro para que, assim como o Criador me usou para quebrar um silêncio tão difícil na vida dos meus pais, que ele me use por meio deste livro, que nasceu em resposta à falta de respostas, para dizer-lhe que existe maturidade, eternidade e favor por trás de seu silêncio. Parte 1. Antes de qualquer abordagem sobre o silêncio de Deus, faz-se necessário um diagnóstico que confirme que não estamos surdos. Surdez. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13. Capítulo 1. 150 décibéis. Quando Deus fala e eu não escuto. Houve um tempo em que as coisas do mundo me chamavam muito a atenção. A independência de ser, com apenas 19 anos, um jovem bem-sucedido, com um emprego invejável, ganhando um salário consideravelmente acima da média para minha condição de estagiário, trazia o terrível e perigoso pensamento de que não mais precisava dos meus pais para suprir meu desejo e realizar meus sonhos. Eu tinha meu dinheiro. Há uma frase famosa que nossos pais dizem em nossa fase rebelde da vida. Quando queremos seguir as nossas regras e fugir dos princípios, eles brandam: "Enquanto você estiver comendo o pão que eu coloco na mesa e estiver morando debaixo do meu teto, terá que seguir as minhas regras." Fazem uso dessa frase sem notar o risco impregnado nessa atitude. Tal alerta sujeita os filhos à terrível ideia de que ter o próprio emprego e o próprio dinheiro é salvo-conduto para desobedecê-los, quando, na verdade, seguir os conselhos dos pais é algo que nos abençoa por toda a vida. Eu já fui vendedor de pão, de bala de coco, de livros, office boy, servente de pedreiro e antes de conseguir uma vaga no tão sonhado escritório de advocacia, paguei meu primeiro ano de faculdade trabalhando como cobrador de ônibus. Meu aparente histórico de superação trazia o perigoso pensamento: eu mereço. Tudo começa com um eu mereço. Eu mereço chegar em casa mais tarde na sexta-feira para aproveitar a noite com os amigos. Aliás, trabalhei tanto essa semana. Eu mereço gastar mais com farras. Já sofri tanto nessa vida. Eu mereço jantar. Fui tão direitinho na dieta semana passada. Eu mereço levar vantagem. Já fui passado para trás tantas vezes. Eu mereço trair. Sou tratado tão mal por ela. Até que chegamos ao eu mereço, mesmo que Deus ache que não. Eu merecia fazer do meu jeito. Eu merecia ganhar bem. Eu merecia diversão, prazer. Merecia ser o dono de mim mesmo, ainda que meus pais achassem que não. Eu estava entorpecido com as minhas conquistas. Fui de fato o melhor no processo seletivo. Logrei êxito ao concorrer à vaga de estágio de uma das sociedades de advogados mais renomadas de São Paulo. Fazia meu trabalho com zelo e muita dedicação. Nem demorou muito para que eu fosse promovido a coordenador dos estagiários. Isso mesmo, com 19 anos eu já mandava. Tinha meu motorista e meu celular, tudo custeado pela firma. Fazia viagens para acompanhar processos em outros estados, ficava em hotéis caros, já mediava com os magistrados, visitava alguns clientes importantes, dava ordens aos subordinados e já era até chamado de doutor. Eu era o tal, menos para aqueles que me conheciam de fato, os meus pais. Para eles, eu era o mesmo menino rebelde e teimoso, aquele que tinha muito a aprender com a vida. No trabalho, eu percebi um tratamento que não condizia com o de casa. Tudo o que eu desejava era ser também o tal em minha casa. Essa discrepância não foi terreno fértil para pensamentos do tipo:
Meus pais não me dão o valor que eu mereço. Já sou adulto e dono do meu nariz. Já tenho meu dinheiro, logo vou morar sozinho. Aos poucos, deixei de ir à igreja. Os amigos de lá já não eram tão especiais. A galera do trabalho e da faculdade era mais atrativa agora. A contemplação foi produzindo escolhas e comecei a frequentar bares, casas de show, boates e baladas. Ficava até altas horas curtindo a noite com os amigos. Chegando em casa, na madrugada, encontrava minha mãe com um misto de preocupação e braveza, ainda sentada no sofá, com seu típico balançar de pés, como faz até hoje quando está nervosa, fazendo-me inúmeras perguntas e dando longos sermões. Minha mãe sempre me esperava no sofá, espiando da janela, aguardando ansiosamente a hora em que eu aparecia no portão. Notei que voltar para casa só para ouvir os sermões de minha mãe, dormir algumas poucas horas e voltar para o trabalho, tudo isso já não valia a pena. Foi quando comecei a dormir fora de casa, pagava diárias em hotéis próximos ao trabalho, às vezes retornava 3 dias depois para casa. Isso causou um atrito muito grande com meus pais, típicos cristãos que prezavam pelos bons costumes. Meu melhor argumento era que agora eu comia meu pão e tinha dinheiro para sustentar minha própria casa. Se é que podia chamar as espeluncas nas quais eu passava a noite de casa. O que importava é que eu era o tal. Minha mãe, mesmo recebendo quase todas as noites as minhas mensagens no celular, "Mãe, não me espere, vou dormir por aqui", continuava na sala, naquelas longas madrugadas, orando por mim e olhando pela janela. Não demorou muito para que eu dançasse a música que por anos chamei de barulho. Moema, em São Paulo, fica próximo ao aeroporto de Congonhas. É um bairro nobre de classe média e média alta que já teve como principal artigo de luxo justamente a proximidade invejável com o aeroporto. Congonhas foi inaugurado em 1936 e, diferente do que muitos pensam, o aeroporto dos paulistanos não foi construção intrusa em um bairro movimentado de residências e comércios. Na época, a região era praticamente desabitada, ao contrário do que é hoje, e era bem propícia para as atividades aeroportuárias. Congonhas se transformou no terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil e hoje é curiosamente rodeado por prédios, condomínios, casas, escolas, igrejas, supermercados e um shopping de 400 lojas com pouco mais de 40 mil metros quadrados. Desde sua inauguração oficial, o marketing das construtoras imobiliárias, no intento de conquistar compradores em potencial, dizia ser um sonho de luxo residir ao lado do mais novo e moderno aeroporto do Brasil, em um bairro muito tranquilo e arborizado. Por ali, celebridades, autoridades e empresários embarcavam e desembarcavam numa época na qual viajar de avião era privilégio de poucos. Alguns antropólogos começaram a notar algo de curioso que acontecia com os moradores recém-chegados à região de Moema. Os primeiros dias dessas pessoas ali eram de incômodos reais com os rasantes dos jatos e dos bongues que passavam beirando o topo de suas casas. O medo era que pudesse provocar um desastre de grandes proporções. A tragédia com 2 aviões da TAM, décadas depois, provou que tal preocupação não era nada exagerada. O outro incômodo era com o barulho. O silêncio é imenso. Nele cabe todo o nosso barulho. Decibel é a unidade de medida responsável por descrever o nível de determinado som. Decibelímetro é um instrumento que mede esse nível. Os melhores especialistas afirmam que nossa exposição ao som deve se limitar a 80 decibéis, pois prejudicamos efetivamente nossa audição acima disso. Afirmam ainda que o ruído que ultrapasse 115 decibéis provoca em caráter imediato danos irreversíveis à audição do ser humano. Vi na advocacia muitas indústrias arcarem com indenizações trabalhistas vultosas aos seus funcionários que sofreram com o que chamamos de PAIR, perda auditiva de ruído. Os equipamentos de proteção individual, EPI, foram criados para proteger o trabalhador, dentre os quais o protetor auricular é um dos mais importantes.
e deve ser usado por todos aqueles que ficam expostos a ruídos que ultrapassem os níveis recomendados. Nossa TV ligada em um volume médio equivale a 50 decibéis, já um som de congestionamento na rua de 70 a 80 decibéis. Enquanto aspiramos a casa ou fazemos uma vitamina com liquidificador, estamos expostos a incríveis 90 decibéis. Um show de rock ou uma furadeira que um maridão usa para pendurar os quadros na parede, por sua vez, alcançam a marca de 100 decibéis. E agora, tapem os ouvidos, porque aí vem o grande vencedor, a turbina de um avião, que no momento da decolagem produz terríveis e prejudiciais 150 decibéis. Mas isso ninguém contou aos moradores de Moema. A constante exposição ao barulho confunde nossa audição. No fim, não sabemos se é silêncio ou surdez. Na primeira semana de mudança, moradores percebiam com as incontáveis aterrissagens e com os odores de diesel lançados no ar a cada decolagem que o tranquilo e arborizado bairro do slogan das imobiliárias, na verdade, era um lugar barulhento e prejudicial à saúde, principalmente à saúde dos ouvidos. O comércio de janelas anti-ruído estourou na região. Os que não faziam a aquisição tornavam-se testemunhas de uma mágica. Isso mesmo, uma mágica. Em algumas semanas, o barulho já não existia mais, mesmo não possuindo as janelas especiais. Os aviões continuavam voando sobre eles, mas como mágica, tudo cessava. A aparente magia fazia do barulho insuportável um som imperceptível. Como estamos cheios de siglas nesse capítulo, escolhi chamar essa mágica de negação inconsciente do barulho, NIB. Tenho alguns amigos naquela região que reclamam que seus filhos já não ouvem seu chamar. Se eles estão na cozinha e as crianças na sala, são necessários até 5 gritos para que possam atendê-los. E fica muito mais fácil diagnosticar como teimosia dos filhos, quando, na verdade, a passagem dos barulhentos aviões de 2 em 2 minutos estraçalham toda a calmaria, comprometendo a sensibilidade dos meninos ao chamado dos pais. Há quem ande pelas proximidades do aeroporto e confesse a necessidade de levar a voz em demasia a cada passagem dos pássaros de ferro. Concluímos que o barulho causa a elevação natural de nossa própria voz, que nos induz ao julgar como muda as pessoas que nos falam, mas o próprio barulho não nos permite ouvi-las. E precipita-nos a diagnósticos falsos quanto à nossa capacidade de escutar, vítimas do efeito NIB. E pensar que, por algum motivo, alguém, um dia, concluiu que pertinho do aeroporto era um bom lugar para se viver. Elias estava com medo. O profeta valente que desafiava o deus Baal na frente dos próprios profetas, agora temia uma ameaça de morte. Uma sentença vinda de Jezabel, uma princesa maluca de Israel. Deixara o profeta com muito medo. Há de se lembrar de que a tal princesa era conhecida pelas suas atitudes idólatras e psiquiatricamente controversas. Diz a história bíblica que Elias desafiou o reinado de Jezabel como um valente, mas depois temeu as consequências de seus atos. Apontou para o norte e fugiu, caminhando sem parar e sem olhar para trás. Um passo após o outro, sem rumo, desorientado, sem perceber que estava totalmente na contramão de seu chamado. Exausto, após caminhar em silêncio por mais de mês, Elias hospedou-se em uma caverna. Por algum motivo, bem estranho, ele encontrou segurança em uma caverna aberta, úmida e fria, onde provavelmente disputava seu espaço com insetos. Cria Elias que estava sozinho do time de Deus, que todos os outros fiéis que poderiam compartilhar de sua angústia o haviam abandonado, passado a jogar do lado da princesa, que agora oferecia recompensas por sua cabeça. Nenhuma oração em seu percurso confuso é relatada na Bíblia. O que fez a voz do Deus, que sempre falava com ele, sumir junto com a intensidade em buscá-lo, Elias estava exposto ao perigo de uma jornada sem ouvir ao Senhor. A Bíblia dá-nos indícios de que o fizera o profeta crer na segurança. Na verdade, trouxera-lhe amargura, depressão e vontade real de morrer.
O lugar era barulhento. A Bíblia fala de ventania ruidosa, de uma tempestade ensurdecedora e de um terremoto ameaçador, quando o pobre profeta já alimentava a ideia de que tudo aquilo tinha a ver com a voz de Deus. O Senhor surge em um silêncio límpido, seguido de uma brisa mansa, suave e pacífica. No colo da brisa, a voz aveludada vem respeitando o estresse do profeta. Tudo o que Elias menos precisava era de mais tormenta, mais barulho. A voz da princesa gritando sua sentença de morte causou-lhe uma ansiedade enlouquecedora. Deus tinha um recado firme para o seu profeta fujão, mas veio de um tom manso, de encontro com as expectativas de Elias, que pensara que fugir e se esconder eram suas melhores opções para aquele momento. O que fazes aqui, Elias? Era o que dizia a voz do Todo-Poderoso por meio da brisa mansa e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Sim, ele consegue ser forte e todo-poderoso delicadamente. A pergunta era intimadora e, ao mesmo tempo, acolhedora. Trazia disciplina à medida que respeitava sua depressão. Que fazes aí? Não tinha muito a ver com a caverna física que Elias escolhera como casa, mas com a caverna espiritual que ele chamara de lar. E ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Goethe, 2013. Pouco antes de chegar, ela resolve pular fora, para seguir os próprios desejos. Depois de uma longa jornada, desistiu da viagem. Na penúltima parada, largou tudo para ver a vida de fora do trem e agora chora por ter feito a pior escolha. Lembrou que não foi por falta de aviso. A regra a alertava constantemente sobre as malícias de seu coração. Acreditou mais em si do que em Deus e por isso terminou a viagem do lado escuro da história. Sua utilidade agora é servir de exemplo aos que cogitam pular fora também. Barulho das baladas, barulho do sucesso, barulho das moedas, barulho do medo, barulho da luxúria, barulho e mais barulho. A autoexposição aos barulhos do mundo material traz também consequências ao mundo espiritual. As misturas de sons, bem como opiniões falaciosas que ouvimos todos os dias, tumultuam nossos pensamentos e nossos ouvidos a ponto de interpretarmos Deus, que às vezes opta por falar baixinho, como um Deus mudo. A consequência mais grave da constante exposição ao barulho é a surdez. Pode ser que Deus não esteja em silêncio, mas nós que não estamos ouvindo bem. Será que na ânsia por estar perto das novidades do mundo e em nome da comodidade, não estamos firmando moradias em lugares barulhentos o bastante para tornar Deus um ser que não fala? Aquietai-vos e fiquem sabendo que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Há bloqueios de cunho material e espiritual que interferem em nossa comunicação com Deus. E caso detectemos algum desses bloqueios ameaçadores, devemos tomar rápidas providências, pois o que pensamos se tratar de silêncio voluntário do Senhor é, na verdade, comunicação obstruída pela autoexposição aos alardes da terra. Aprendi que entre um Deus perfeito e um ser cheio de mácula como eu, é provável que a necessidade de manutenção e reparo de nossa comunicação tenha mais a ver com minhas deficiências do que com as razões do Senhor. Nesse rol de condutas e escolhas que comprometem nossa audição espiritual, estão os nossos pecados acariciados. Enquanto entendemos, numa analogia livre, que pecados como deslizes são meros passeios nas proximidades do aeroporto barulhento, pecado acariciado é residir por ali. O pecado enraizado deixa-nos bem acomodados, mesmo expostos aos barulhos extremos, até que tenhamos uma vida desgraçada de ruídos infindáveis, de surdez extrema, chegando ao absurdo de culpar Deus por não falar. Não importa a vida de pecado no qual estamos inseridos. Se de cunho financeiro, sexual ou patrimonial, é bem provável que em breve fiquemos surdos à voz de Deus.
Independentemente de nossa perversão ser praticada com as mãos, os pensamentos ou a língua, nossos ouvidos é que ficarão doentes. Antes de culparmos Deus pelo seu silêncio, é definitivamente obrigatório fazermos um autoexame de nossa surdez. Quando a vida ruidosa nos deixa insensíveis à voz do Senhor, penso que sua angústia equipara-se à de um pai que, ao acompanhar da janela da casa de seu filho brincando na rua, nota um carro desgovernado. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.